chegou a segunda fase da House of the Dragon, a melhor parte da temporada vai ser essa, o principal da série começa aqui, a partir do episódio 6, e por causa disso, a HBO lançou um trailer revelador dessa fase nova, revelador mesmo porque apareceu o Aegon, o Aemond, o Viserys Targaryen, que de todas as cenas é a mais chocante, juro. Eu até levei um mini susto quando eu vi o estado dele, e é genial toda a ideia e significado por trás do que vai acontecer com Viserys, é impactante, é surpreendente porque com certeza a transformação que ele vai ter muita gente nem tá cogitando. Tem também fotos de uma Targaryen nova, então eu vou explicar tudo isso, tudo que você tem que saber dessa segunda fase da série vai estar aqui, e esse vídeo vai ter spoiler, porém, o spoiler que vai ter aqui nada mais é do que as cenas do trailer, é o que já tá aparecendo aí. Então eu vou explicar o que tá acontecendo, mas sem arruinar a experiência de ver a série, né, sem falar demais. O spoiler mesmo são as cenas, mas se você tá aqui, né, é porque você não liga de ver cena em teaser, então pode ver sem receio. Bom, nesse ponto da série, eu imagino que todo mundo já saiba, mas se alguém ainda não souber, nesse episódio novo que tá vindo aí, vai ter um salto no tempo de uns 10 anos, ou seja, a versão jovem da Rhaenyra e da Alicent Hightower não vão mais aparecer. Quem vai entrar em cena são as versões adultas das duas. São essas, elas são a versão definitiva de ambas, não vai mudar mais. Então, por exemplo, o Aegon Targaryen, o filho da Alicent, já vai estar maior, os filhos da Rhaenyra do casamento dela com o Laenor também vão estar maior, o Laenor Velaryon, aliás, vai ser interpretado por um novo ator, é esse aí que tá na cena. A Laena Velaryon, a irmã do Laenor, também vai ter uma nova atriz, então já vai se familiarizando aí, né? Porque é a mesma pessoa, só mudou a atriz ou ator. Ah, e mais uma coisa, esse ainda não é o último salto no tempo. Vai ter esse, né, de uns 10 anos, que já acontece no episódio 6, e depois ainda vai ter mais um avanço no tempo, e esse sim vai ser o último. A série vai estabilizar ali. Então quem tá se incomodando com esse salto no tempo, calma que tá no fim. É que não tem jeito, esse salto em sequência é necessário, mas assim, saiba que tudo que acontece nesse intervalo do salto no tempo, ou seja, tudo que a série pula e a gente não vê, não tem relevância alguma na história, e por isso que a série pula. A história tem que avançar porque o objetivo da série é abordar a guerra pelo trono e como que essa guerra vai começar. Então, né, é necessário começar do começo. Tem que contextualizar tudo, dar motivação a cada um, montar todo o terreno pra quando a guerra começar a gente entender, né? Entender como tudo chegou naquele ponto. Então sim, eu sei que o tempo tá passando muito rápido, só que não tem escapatória, entendeu? O que não tem importância, o que não tem relevância, a série pula, porque o principal é o que tá vindo aí a partir do episódio 6. Dito isso, tá aí o tão aguardado Aegon Targaryen. É ele. Olha, eu já quero adiantar que essa não é a versão adulta dele, tá? A HBO lançou um teaser já faz tempo, onde aparece o Aegon definitivo e adulto. Eu já até mostrei ele aqui. E olha, eu não sei você, mas eu gostei mais da versão adulta, porque eu achei que esse ator não combinou tanto com o visual Targaryen. Olha pra ele. Sei lá, o cabelo que colocaram nele não parece cabelo dele, sabe? Tá muito desconexo. O cabelo e a cabeça dele não combinam, sabe? Eu acho que o problema nem é o ator, e sim o visual Targaryen que montaram nele. É tipo o que aconteceu com o Rhaegar Targaryen. O ator do Rhaegar combinava muito com o Targaryen, mas quando montaram o figurino dele, quando colocaram o cabelo nele, mano, ficou muito esquisito. Então eu meio que tô sentindo isso aqui com o Aegon. Mas enfim, né? Não interessa muito porque como ele não é a versão final, eu acho que isso não vai incomodar, e o ator com certeza vai atuar bem, né? E no fim, é isso que importa. E talvez você nem ache que ficou ruim também, né? Isso aqui é só minha opinião, lógico. Aliás, comenta aqui se você curtiu esse Aegon ou não. Mas então, ele é aquele bebê lá do começo. Ele é o filho do Viserys Targaryen com a Alicent Hightower. Então ele é meio irmão da Rhaenyra Targaryen, irmão por parte do pai. O Aegon tá aí treinando e ele não tá sozinho. Ele vai treinar com os filhos da Rhaenyra Targaryen, o Jaehaerys e o Lucerys, que são crianças nesse atual momento. São eles dois aí. Lucerys e Jaehaerys Velaryon são filhos do casamento da Rhaenyra com o Laenor. É por isso que eles têm o sobrenome Velaryon. O sobrenome de um deles só passaria a ser Targaryen quando um deles, o Jaehaerys no caso, fosse assumir o Trono de Ferro. Aí sim ele deixaria de ser Jaehaerys Velaryon e passaria a ser Jaehaerys Targaryen, isso se ele se tornasse rei, né? Porque o acordo que o Viserys fez com Corlys foi esse. Rhaenyra e Laenor se casam e os filhos vão usar o sobrenome Velaryon. Porém, no dia que um deles herdar o trono, deixa de ser Velaryon e passa a ser Targaryen, porque a dinastia é Targaryen, né? Então tem que ter alguém com o nome Targaryen sendo rei ou rainha. Bom, obviamente, esse treinamento não vai dar coisa boa, porque da mesma forma que Rhaenyra e Alicent a partir daqui não são mais amigas, é lógico que os filhos das duas também não vão se entender, né? O tempo da harmonia acabou e o da guerra chegou. Sim, é o Criston Cole que tá conduzindo o treinamento, ele fez tudo aquilo lá no episódio anterior, né? Meteu a porrada no Joffrey, bateu no Laenor e não aconteceu nada com o Criston. Ele vai continuar aí. Mas tem mais um Targaryen com Aegon, e é o Aemond, o irmão dele. A Alicent vai ter muitos filhos com o Viserys, não foi só o Aegon
Aegon e a Rhaelyna. Aliás, a Rhaelyna Targaryen é essa aqui, que ao contrário do Aegon, ela tá muito bem caracterizada, ela ficou linda. É só uma pena que ela também não é a versão definitiva. Só nessa foto, já tem como sacar que a Rhaelyna vai ser uma personagem bem peculiar, porque ela tá com uma caixa de animais. E não é animal que todo mundo acha fofinho, né? Ela tá com uma caixa de inseto e aracnídeo. Tem outro bicho na mão dela que eu não sei qual que é, e esse tipo de coisa, na minha opinião, só deixa o personagem ainda melhor, porque você tá colocando elementos nele. Ele não fica parecido com os outros, sabe? Ele tem o jeito dele, a característica dele, no caso ela, né, a Rhaelyna. Então ela vai ser uma Targaryen bem peculiar e eu já gostei muito disso. Isso aqui é só uma imagem, é só uma foto, mas olhando a Rhaelyna, a sensação que passa, eu sinto que ela é só uma menina inocente que quer ficar no mundo dela, com as coisas dela, as coisas que ela gosta. Ela não vai ter nada a ver com a guerra que tá por vir, mas infelizmente ela vai ser vítima dessa guerra só porque ela é uma Targaryen também. Isso é o que eu sinto, tá? Não tô dizendo que é isso que vai acontecer. É a leitura que eu faço da imagem porque eu já me apeguei a Rhaelyna só com uma foto, ela já me ganhou aqui. Mas então, além dela e do Aegon, a Alicent vai ter o Aemond Targaryen também, que é esse aqui. Com o Aemond é igual, tá? Ele também não é a versão definitiva, a adulta no caso. Então quando tiver o último salto no tempo, o ator dele vai mudar. Vai ser esse aqui. Bom, como eu falei, vai rolar alguma treta nesse treinamento porque tem uma cena do Harren dando um socão no Criston Cole. O Harren é aquele personagem que fez o que a Guarda Real não conseguiu, que foi resgatar a Rhaenyra no meio da confusão do casamento. Só reforçando, né? O Harren é filho do Lyonel, o mão do rei, mão do Viserys. O Larys também é filho do Lyonel, então Harren e Larys são irmãos, é bom memorizar isso. Agora o Larys vai aparecer bem mais na série, vai ter mais interações entre ele e a Alicent Hightower, mas agora sente esse ar de poder que a Rhaenyra Targaryen tá passando nessa cena. Que presença, que postura de rainha que ela tem, né? Ela passa muita sensação de poder. A Rhaenyra mais nova foi a princesa perfeita e essa Rhaenyra adulta vai ser a rainha perfeita. Essa é a definição que eu daria enxergando as duas. Provavelmente esse local é Dragonstone, a Rhaenyra vai ficar muito lá, o Daemon também vai ficar lá com ela. Essa cena dele aqui olhando, eu acho que faz parte dessa cena aqui, que eu já expliquei no canal, da Rhaenyra chegando na sala da mesa, a mesa com o mapa de Westeros, né? Mas isso é bem nos episódios finais, talvez até seja a cena do último episódio. Você vê que ela tá usando uma coroa, né? Então ela já assumiu a posição de rainha, mas como eu já falei dessa cena antes, eu não vou contar de novo porque esse episódio já tá chegando, né? Eu vou explicar de novo o que tá acontecendo aí quando tiver na véspera desse episódio, porque o spoiler é bem pesado. Mas assim, esse é o momento que a guerra já foi iniciada. O trono tá em disputa pra valer. Isso aí deve ser cena ou do episódio 9 ou do 10. Já aqui tem um incêndio. Tá vendo ali a mini janela? Então, tá pegando fogo. E esse cara tentando sair, eu acho que é o Lyonel Strong, o mão do rei. E se for isso mesmo, esse local é Harrenhal. É aquele castelo onde foi feita a votação do episódio 1, que escolheu Viserys Targaryen como novo rei após o rei de Jaehaerys. Foi onde aconteceu o Conselho de 101. O Lyonel é o senhor de Harrenhal, então por isso que faz sentido ser ele aí na cena. Parece muito com ele, porque ele vai estar com o cabelo curto, né, a partir daqui. Como ele tá batendo ali, né, ele tá tentando sair. Então não sei, viu, eu acho que não vai dar bom não. Ok, vamos falar do principal, do mais impactante, porque isso aqui, na minha opinião, é a transformação de personagem mais surpreendente da temporada toda. Olha o estado do rei Viserys Targaryen. Ele tá usando uma máscara na metade do rosto que faz referência ao Balduíno IV, o rei que ficou conhecido como o Rei Leproso. Antes de eu explicar toda essa questão da ideia, do simbolismo, que é genial, e da condição do Viserys também, se alguém não viu a minha análise do episódio novo, lá eu falei que a doença que o Viserys tem é lepra, é hanseníase, e quem confirmou isso foi o Perry Considine, ou seja, o ator do Viserys, então não é teoria. E esse visual dele só confirma que é realmente hanseníase o que o Viserys tem. Só que aí muita gente comentou, e eu entendi o ponto, porque alguns de vocês falaram que não podia ser hanseníase o que o Viserys tem, porque a aparência da doença, o visual dele não aparenta ser de alguém que tem a hanseníase, que ele sente dor e que por isso não podia ser a lepra, ou então que a hanseníase é contagiosa e que a Alicent deveria ter pego, né? A galera que tá ali perto dele deveria ter sido infectada. Mas então, eu entendo esse argumento, faz sentido. Só que tem um ponto nessa questão que é o seguinte: quem decide se a doença na série infecta todo mundo ou não, quem decide como a hanseníase funciona na série é o Ryan Condal. O parâmetro da doença na vida real, a lepra na vida real, pode não ser a mesma na série. Como a gente tá falando da série, né, de um universo, um mundo que tem a sua própria verdade, né, é aquela velha questão da verossimilhança, não faz tanto sentido pegar algo do mundo real, a doença no caso, e pensar que ela vai funcionar exatamente
exatamente como funciona na vida real na série. Não é assim, porque a gente não sabe o que o Ryan Condal pensa. Ele pode pegar a doença do mundo real, modificá-la e aí colocar na história. Resumindo, a hanseníase na série pode não ser exatamente igual à hanseníase do mundo real. Olha isso aqui. Obviamente eu não sou médico e nem especialista. Se tiver alguém aí que entende de hanseníase, por favor, comenta aqui embaixo. Mas eu li um pouco sobre ela e pelo que eu vi, uma das formas da transmissão acontece por meio de tosse e espirro, vias aéreas superiores, né? Só que o que eu li é que a pessoa que pega, ela tem que ser suscetível à hanseníase. E dependendo do caso, ela só vai pegar tendo um contato prolongado com o portador da doença, no caso, o Viserys. A Alicent teve esse contato com ele. Ela se deitou com o Viserys pelo menos 4 vezes, né? Mas e aí? Isso é suficiente pra ela pegar na série? Porque ela teve esse contato com o Viserys quando ele estava no estágio inicial. Esse é o complicado, porque a gente não sabe a regra. Não sabemos ainda exatamente como funciona a hanseníase na série. Fora que o Perry fala que o Viserys tem um tipo de lepra. Portanto, pode ser isso que eu falei. Pegaram a doença do mundo real e adaptaram ela na história. Então uma forma, né, de explicar como que a Alicent não vai ser infectada é que na série a hanseníase pode não funcionar como funciona no mundo real. Mas saiba disso, é hanseníase. Tanto, né, que o Viserys está com a máscara do Balduíno IV. É uma referência explícita ao rei de Jerusalém. O Balduíno IV foi um rei que teve a lepra, então ele viveu muito pouco. Ele morreu com a minha idade, 24 anos. Ele foi uma pessoa real, tá? Caso alguém ainda não tenha entendido. E chegou num ponto da vida do Balduíno que ele começou a se deformar por conta da hanseníase. E aí, ele passou a usar uma máscara de ferro que tampava o rosto dele todo. Já que na série, o rei Viserys Targaryen também vai ter um visual mórbido, ele tá se deteriorando, perdendo parte do corpo. Talvez ele perca a mão toda também, igual o Balduíno, porque o Viserys já perdeu os dedos, né? Só que a máscara que o Viserys vai usar, pelo menos nessa cena, só tampa metade do rosto dele, o que é ainda mais impactante. É mais impactante porque você ainda consegue enxergar o outro lado da face dele, o lado que tá quase sem vida. Não, sério, olha como ele tá andando nessa cena. Que espetacular vai ser esse final do Viserys, né? Espetacular do ponto de vista da história, óbvio, porque pra ele vai ser horrível. O Viserys do início e o Viserys do final são pessoas completamente opostas. O que a hanseníase vai fazer nele é assustador. E sabe por que eu achei essa ideia genial? É porque o Ryan Condal, o cara que manda na série, pegou o Viserys, que no Fogo e Sangue é um personagem quase que raso, porque não tem tanta informação assim sobre ele. O Viserys do Fogo e Sangue não tem tanta camada como tem aqui na série. Então o Ryan pegou ele, remodelou ele aqui na série, adicionou camadas, fez ele ser um sonhador, que é o nome dado, né, aos Targaryens que tem sonho profético. Então o Ryan teve uma série de ideias originais e fez um personagem muito melhor do que o Viserys original. Antes da série lançar, eu nem imaginava que eu ia gostar tanto assim do Rei Viserys. E assim, ainda tem muito mais pra poder falar a respeito disso. Tem muito paralelo entre o Viserys e o Balduíno IV. Não é só o visual e a doença. Tem paralelo de reinado, porque o Balduíno, ele teve que lidar com essa doença e ainda reinar. Ele teve que lidar com divisão em Jerusalém. Lidar com sucessão, que é o que o Viserys está lidando aqui na série, né? Então realmente é uma ideia excepcional. Já esse aqui é o Caraxes voando com o Daemon e é uma cena também do episódio 6. O lugar, eu acho que é outro continente, pode ser Essos, talvez ele esteja em Pentos. É aquela cidade que o Tyrion já ficou. E vai ter uma cena do Daemon voando com a Laena, então essa aí pode ser a continuação da cena. Tá vendo aqui, ó, a Vhagar passando e o Caraxes lá no alto? Então, pode ser tudo a mesma cena. E sim, a Vhagar vai ser montada pela Laena Velaryon por um tempo. Ela ainda não apareceu na série, né, a Vhagar, só em teaser, mas nesse episódio 6, vamos finalmente conhecê-la. Acho que tá bem óbvio, né, que a segunda fase da série vai ser bem melhor do que a primeira. Se esse início já foi bom, o que tá vindo aí é um nível ainda mais absurdo. É isso, espero que você tenha curtido o vídeo, muito obrigado por assistir até o final, e é agora que o fogo vai reinar de vez. Até mais.